Pietro Fittipaldi, que anunciou ontem que vai estar na temporada da LMS. Legal É isso. demais, tô feliz demais. Não sei se foi ontem ou hoje, já tô meio perdido com data. Não, foi legal que eu vou estar correndo junto com o Enzo pela primeira Contra o vez. Enzo, né? Contra o Enzo, verdade. A Ah, primeira vez que a gente andou juntos numa pista com carro de corrida foi o ano passado Não, no foi no teste da final. Indy. No final de 2023 com o Fórmula Indy, em Sebring. Mas era um treino. Agora, dessa vez, a gente vai estar correndo um campeonato inteiro. Sensacional. Eu te escrevi lá no comentário, eu quero ver a resenha de vocês dois depois da corrida. Cara, Pô, vai você ser me muito bom. atrapalhou, você fez isso, pô, ganhou e tal. Eu quero ver, quero acompanhar. Vai E ser ele tem um outro demais. brasileiro também no carro dele, que é o Pipo Dirani, que é um Pipo. piloto muito bom de endurance. Então, o carro dele vai estar muito E rápido. tem mais um brasileiro que é o engenheiro de corrida dos dois, O que é o meu Rico, amigo Rico Penteado, que é fantástico. O exatamente. Rico tem Vai ser muito 7 anos de legal. experiência na Fórmula 1 como engenheiro de motores. É fenômeno. Vai ser top. Eu gosto Bom, muito dos três. Eu corri com o pai do Pipo, né? De GT3. Eu era parceiro dele. Então eu conheço o bem o pai Pipo, a dele, eu família. não sabia que o pai dele corria. O Walter Derani correu em 2009. Nós corremos. Era eu, companheiro dele, de Ferrari 430 GT3, aqui no Brasil. Era o parceiro dele. Aí na última corrida do ano, eu cedi o carro que era do Walter, mas enfim, cedi a minha vaga para o Pipo correr com o pai dele. O Pipo fez dupla com o pai. Nossa, muito legal. E o Ah, outro companheiro do Enzo é português. Então o time inteiro sim. vai falar português. O Manuel Espírito Santo. Que demais. Bom, vamos falar É. do que vocês querem saber também, que a Fórmula, já tô vendo a galera aqui já. Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. O Pietro, como vocês sabem, o Pietro é o piloto de testes da Haas, mais um ano. Já tá no quinto ano, Pietro. Seria minha sétima temporada. Sétima temporada com a Haas. Teve lá no Bahrein, pré-temporada. Então, portanto, se eu era piloto, pô, ainda sou. Sou um piloto afastado, mas ainda sou. Tava lá na pré-temporada no Bahrein e acompanhou tudo de perto. Uhum. E, enfim, tem informações pra gente. Pietro, eu vi o seu top 10. Fala rapidamente pra galera o que você acha, qual a hierarquia das equipes pelo que você viu, e depois eu quero te fazer outras perguntas sobre bastidores. Tá, pelo que eu vi nos treinos em Bahrein, que normalmente ele te dá uma chance boa já de ver como vai ser os resultados, vai te dar uma previsão boa da temporada. Mas falando nisso, no passado a gente viu, por exemplo, acho que foi 2 anos atrás, que a McLaren era um dos piores times nos treinos em Bahrein, os treinos de pré-temporada. Começou ruim e aí durante a temporada foi evoluindo e começou a terminar no pódio no final da temporada. Então existe a chance dos times melhorarem, tá? Então isso não tipo definitivo que vai ser assim Aí, a temporada inteira. só para te cortar rapidinho, mas você não acha que por esse ano, ser o último ano do regulamento, a tendência é que isso seja um pouco mais difícil de acontecer? É mais difícil, Porque, porque é teoricamente, está a todo mundo última. de olho em 2026. A atenção vai estar toda para desenvolver o novo carro, né? Exatamente, vai chegar numa hora na temporada que os times vão meio que abandonar o carro 2025, ou uma parte do time vai abandonar e já focar no desenho do carro 2026. Só para a gente não perder esse gancho. Você imagina quando que isso deve acontecer no campeonato? Depende se o time estiver indo bem ou não. Se o time estiver indo bem, eles vão estar indo até Quer o disputar? final, tentando evoluir o carro. Aí, se o time já no início vê que o carro tá ruim, é tipo fechar o livro e bora olhar para 2026. Que Porque aconteceu com a Haas em 2021. 2020 e 2021 tiveram 2 anos péssimos com aquela geração de carro e, tipo, pararam de trabalhar no carro e focaram no carro de 22 para frente. se a equipe descobrir na primeira corrida que ela está muito distante, ela vai focar em 2026 e esse ano está perdido, vamos focar para o próximo. Exatamente. E, bom, falando agora no top 10, tá? Tá? Começando, pelo que eu vi, o time que está em décimo, infelizmente, é a Kick Sauber. O carro não tem pace muito forte de corrida, também quali pace parece ser um pouco melhor que o race pace deles,
Então, eles podem classificar um pouquinho melhor, mas aí na corrida Vão ficar para eu trás. acho que tem um desgaste muito alto de pneu. A gente viu também muitos onboards, o carro parece ser muito traseiro. Então, realmente tá faltando performance no carro da Kick Sauber. O carro, pelo que você viu com a sua experiência, ele parece trazer a entrada de curva? É difícil você dizer assim qual é a tendência do carro. A gente viu vários onboards do, ó, por exemplo, o Gabriel perdendo a traseira na entrada, na saída. Então, o que está faltando no que eu vejo, é gripe aerodinâmico no carro, carga aerodinâmica para o carro grudar. E por isso que, às vezes, um carro que não tem muita carga aerodinâmica, você pode até que classificar bem, mas aí durante a corrida, com ar sujo, desgaste do pneu, aí que os seus problemas ficam maiores, entendeu? Então, eu acho que eu falei, quali pode estar ok, quem sabe de vez em quando entrar no Q2, corrida vai ser difícil. Mas tomara que para o Gabriel o time consegue melhorar e eles podem mostrar alguma coisa. Tá. Depois a gente aprofunda mais. Eu vou deixar você seguir até o primeiro colocado, na sua opinião. Então, Tá. 10º colocado, você acha que por enquanto começa o campeonato com a Sauber? Nono colocado, você acha? Nono é a Racing Bulls, parecido com a Sauber em termos assim, quali pace pode ser ok, mas o desgaste deles está muito alto. Eu estava no mesmo voo que o Hadjar e o Duhan, voltando de Bahrein, e era engraçado que o Hadjar e o Duhan estavam falando assim, que eles olham os onboards da McLaren e, por exemplo, na curva 10, 11, que é aquele cotovelo, eu acho que é a curva 9 e 10 em Bahrein, que é um cotovelo bem fechado que você precisa às vezes usar a zebra no meio do apex. E eles tentam usar a zebra e o carro na traseira quica demais, Não pula, consegue não aproximar. consegue segurar e a McLaren parece que está assim lisinho na zebra. Então, pelo que entendi, o Racing Bulls é um carro que é muito difícil de pilotar, pelo que a já estava falando, e tem um desgaste alto. Então, nono colocado tem a Racing Bulls. Oitavo colocado, temos, eu acredito que é a Aston Martin. Eu acho que eles pioraram ainda mais comparado com o ano passado. Eu vi muitas pessoas lá do time meio que com uma cara assim de meio Desânimo. frustrado, sabe? De desanimado. E Porque para a galera entender, o Adrian Newey, ele foi para Aston Martin, mas ele ainda não estava trabalhando nesse carro. A Fórmula ela tem um gardening, né, que é quando você sai de um time, engenheiros, pessoas importantes, ele precisa cumprir um ano de o que a gente chama de jardinagem, período onde ele fica tipo numa quarentena, que ele não pode trabalhar para outro time. Então o Adrian Newey estava nessa até dia 1º de março. Ele começou a trabalhar de fato na Aston Martin dia 3 de março, que foi na segunda-feira dessa semana agora. Então ele não colocou a mão dele nesse carro. e não vai Aproveitando, colocar a mão, né? é, Não vai. essa era a minha pergunta. Você acha que ele vai pôr nos upgrades? Não dá tempo. Não dá tempo, porque isso é um processo que demora meses, entendeu? Até ele entender qual era a filosofia desse carro, e aí para ele tentar melhorar, eles já aí vão estar focando em 2026. Então, para mim, eu acho que ele deve ter ele e um time de pessoas, já que Aston é um time maior, já focado no regulamento 2026. E 26. Eu tenho uma E aí vamos teoria ver. também. Aí eu acho Eu, que é a última chance do Alonso ganhar um campeonato, um terceiro no mundial. ano que vem. Se ele, em 2026 para frente, se eles conseguirem realmente com o Adrian construir um carro, desenhar um carro tipo Já pensou? foguete. Já pensou o Seria Alonso legal. encerrar a carreira sendo campeão mundial? Cara, eu quero ver. Ele Porque ele é um cara merece. assim. Eu Ele gostaria de merece, ver. ele é muito raiz. Ele é muito raiz. Ele é aquele piloto que gosta de corrida. Quando parar de correr de Fórmula 1, ele vai correr outras coisas. Ele é aquele cara que está sempre andando de kart para treinar. E é um corredor de verdade mesmo. Então, eu gosto muito do estilo dele. E vamos ver o ano que vem. Mas Você acha que esse quando ano ele tá difícil. aposenta, ele volta para o Endurance ou ele vai em busca da tríplice coroa para buscar as 500 milhas de Indianápolis? Meu, eu ouvi falar que, tipo, eu não sei se ele volta para fazer as 500 milhas. Quem sabe? Vamos ver. Ele tentou, acho que duas vezes, né? A primeira vez não classificou, aí a segunda ele estava andando muito bem e deu um problema no carro dele. Mas com certeza, se não for nas 500 milhas, ele vai correr rally, vai fazer endurance.
Ele adora a corrida, vai ter mais uns 10 anos de carreira aí. Ah, sobre o Adrian Newey, eu vou te contar a minha teoria que eu penso sobre. Será que o Adrian vai colocar a mão nos upgrades? Será que ele ia ajudar de certa forma o carro desse ano, né? Nesse período que ele estaria proibido? A minha opinião é que o Adrian Newey vai focar 100% em 2026, porque se ele melhorar esse carro, o mérito não vai ser todo dele. Então, ele também tem o ego dele, óbvio que tem. Então, ele precisa fazer o branding dele, ele precisa se autopromover, mostrar que realmente ele faz a diferença. E ele só vai conseguir fazer isso no carro do ano que vem. Aí sim o mérito é todo dele. Quanto pior o time tiver, não sei se é isso que ele pensa, mas quanto pior o time tiver e quanto mais brusca for a melhoria, mais crédito ele ganha. Isso pode ser interessante, mas eu acho que ele tá ganhando uns 30 milhões por ano. Eu não sei se nesse ponto ele vai pensar muito no ego, assim, o cara tá feito, entendeu? Mas o que você fala, eu concordo, assim, se o carro tiver muito ruim esse ano, aí do nada, o carro ano que vem, eles vão estar batalhando para ganhar a Ele corrida, ganha um aumento. aí, tipo, Do que já é bom, fica ele melhor é ainda. o, pô, aí ele vira, já é uma lenda, vai virar aquela lenda, entendeu? Tá. E é Então o cara estamos. que vai dar um carro top pro Alonso finalizar a carreira Já dele. Vai ser pensou? legal. É uma história. Ainda tem um, né? Talvez, quem sabe, Max Verstappen fazendo um Dream Team ali com o Alonso. Tem esse boato. Nossa, Quem sabe? quem Bom, sabe? temos Sauber em décimo, de acordo com o que você analisou. Sauber em P10. Nono colocado, RB, Racing Bulls. Sétimo, não, oitavo, Oitavo, desculpa. Tô ruim de conta. Aston Martin. Sétimo, a Haas. A Haas, a Haas. eu acho que eles estão num lugar parecido com o ano passado. O nosso race pace está muito bom. Precisa melhorar um pouco no quali pace. A gente teve alguns problemas que não deixou a gente focar no quali pace no segundo e terceiro dia de treinos. Então a gente perdeu um pouco de tempo com isso, mas eu acredito que entre o oitavo time e o quinto tá muito próximo, cara. E aí que os upgrades vai Vamos fazer valer diferença. muito durante a temporada. Opa, caiu, Entrou uma ligação. voltou. Ah, tá. Então, é interessante isso. É igual, por exemplo, a Alpine, né? Ela deu uma melhoradinha o ano passado e deu um salto enorme para frente no finalzinho do ano. Então, o upgrade, de repente, pega uma equipe arrasa, de repente, do sétimo e pula ela lá para quinto, de repente. Sim, muito, porque entre o oitavo time e o quinto tá muito próximo. E aí vai depender se a pista, a característica da pista, ela encaixa melhor com um time do que o outro. Então acho que essa batalha vai ser muito forte, como foi o ano passado. E isso no final vai acabar empurrando esses times para continuar evoluindo o carro. Por quê? Porque isso no final é dinheiro para eles Com para certeza. 2026. Porque Muito dinheiro. você colocando a Haas em sétima força, estaria disputando entre o décimo e o décimo quarto lugar ali no grid, nas corridas. Então, Sim. assim, o melhor cenário é beliscar um pontinho ali, décimo, nono. É muito importante para ela chegar nesses pontos. Então, ela é um time que provavelmente vai continuar evoluindo, né? E entre terminar em sétimo nos construtores e quinto, é equivalente de uns 20, 30 milhões de Desculpa, dólares para o time de Fórmula 1. E isso no budget. apertou aqui para mim. Equivalente a quanto? Então, entre você terminar em sétimo ou quinto colocado no campeonato de construtores, seria equivalente de 20 a 30 milhões de dólares para o time, que nos orçamentos de hoje em dia faz uma grande diferença. Para a galera entender como é que funciona essa distribuição, vou tentar explicar o mais rápido possível. A Fórmula 1 ela tem a arrecadação anual, mais ou menos aí 2 bilhões de dólares no último ano. E aí 50% disso é distribuído para os times da seguinte forma: 25%, mais ou menos, tá? 25% distribui por igual, da primeira à décima equipe, por igual. E os outros 25% é distribuídos conforme as posições do campeonato. A gente não sabe qual o percentual que o primeiro pega, qual o percentual que o segundo. Isso é fechado lá entre eles. Ainda tem algumas bonificações para time campeão. A Ferrari ganha mais ou menos, acho que é 2%, se eu não estiver enganado, por ela ser a Ferrari, por ser o time que está lá desde o início. Então, é mais ou menos por aí. Então, se você pegar mais ou menos 1 bilhão de dólares que são distribuídos
A gente divide isso no meio de novo. 500 milhões de dólares, dependendo da posição do campeonato, dessa diferença toda que o Pedro está falando, 20, 30 milhões. É É, bastante dinheiro. Por um é teto muito dinheiro. orçamentário de 135 milhões no ano, nós estamos falando de qual percentual dá isso? Dá bastante. Dá acho que uns 10, 15%, De até 20, orçamento ano. dependendo do budget. É, e, o, e por isso que eu acho que esses times que estão no meio disputando isso, eles vão até empurrar o desenvolvimento do carro 2025 até o final da temporada, porque E é acaba grana, empurrando os da frente também, né? né? Porque de repente um time que estaria ali no meio do pelotão começa a tirar pódio, começa a tirar a posição de quem está na frente, vai dar uma pressionada para a galera continuar desenvolvendo também, né? Com certeza, com Bom, certeza. então temos Haas em sétimo. Na sua opinião, quem você acha que é a sexta força? A sexta é a Alpine. Alpine. Sexta Alpine, muito próximo do quinto. Eu acho que a Alpine melhorou comparado com o ano passado. Eles já tinham melhorado no final da temporada. Teve aquele pódio, aquele dois pódios, segundo e terceiro no Brasil, que foi péssimo para a Haas, que eles estavam em lugar nenhum no Campeonato de Construtores. Aí em um final de semana marcaram tipo, todos os Subiram, né? pontos da temporada. Então isso aí foi complicado. E para mim era péssimo também, porque com a Haas, todo mundo do time, dependendo de onde você termina nos construtores, cada pessoa do time ganha um bônus em Não doeu até no remuneração. seu bolso aquele posição do Ocon. Hã? Aquele P2 do Ocon doeu até no seu bolso. Todo mundo, para todo mundo no time, tava todo mundo decepcionado. Mas então eles melhoraram muito no final da temporada e continuam melhorando. E vai ser um time aí que vai estar sempre batalhando num Q3, vai estar batalhando pelos pontos. E vamos ver o que acontece com o Jack Doohan. Eu acredito que ele vai ter boas chances de mostrar o que ele pode fazer. Claro que tá sob pressão, eu acredito, mas ele é meu amigo e pô, desejo toda boa sorte para ele. E eu acho que, graças a Deus, ele vai ter um carro bom assim que ele pode mostrar desempenho já no início da temporada. Tá. Então, pelo que você colocou até agora, vamos recapitular. Sauber em décima, nono colocado RB, Racing Bulls, oitavo Aston Martin, sétimo Haas, sexta Alpine. Você está querendo me dizer então que, na sua opinião, o time que mais progrediu foi para onde o Carlos Sainz foi? Williams, é a quinta colocada. Exatamente. Williams, quinto colocado, um time de destaque aí. Eu acredito que vai ter corrida, por exemplo, Monza, Spa, que eles andam muito bem, que eles podem Em beliscar velocidade reta, assim. né? A característica da Williams é que eles sempre têm um carro muito rápido de reta. Então essas pistas que tem setores que tem muita reta, eles destacam. E eu acredito que nessas corridas eles vão conseguir, dependendo se um time tem um problema, batida, eles podem estar beliscando assim um top 5 num resultado aí. Então, é um time, Na, para mim, o time que mais melhorou. na sua opinião, qual é o ponto forte da Williams? É classificação ou corrida? Pace de Eu corrida? acho eu acho que é os dois. Eles têm um carro bem equilibrado, mas a Williams sempre teve um carro assim que ela vai bem em pistas específicas. Aí tem pistas que eles sofrem muito. Eu não sei por quê, mas o carro da Williams assim sempre tem uma corrida que, bum, os caras andam muito bem. Aí tem pistas que, tipo, o carro não anda e eles estão lá atrás. Eu acredito que está mais equilibrado, mas ainda vai ter essa diferença dependendo da pista. Então vai ter pistas que vão estar fortes, pistas que vão estar um pouco pior. Mas parece para mim que está tipo mais equilibrado assim. Então, agora seu top 5. Qual as cinco melhores equipes desse ano em ordem? Tá, então, quinto, Williams. Quarto, para mim, Red Bull. Eu acredito que é o time que. Não vou falar que é o time que mais piorou, mas é o time que Menos parece que progrediu. não conseguiu melhorar. E os outros melhoraram um pouquinho, sabe? A Mercedes melhorou, Ferrari, McLaren, e eles tipo que ficaram igual, entendeu? Agora tem o Max Verstappen no lineup, então o cara sempre vai ser um fenômeno, mas ele precisa ter um carro bom para conseguir ganhar a corrida também, entendeu?
Era um pouco esperado que a Red Bull fosse sentir com todas as saídas da parte técnica de lá, né? A Adrian Newey é a principal delas. E eles pareciam perdidos ano passado nas atualizações. Chegaram no final do ano voltando para o assoalho que eles usaram lá no Bahrein, no começo da temporada, para tentar entender o que, que foi que aconteceu com o carro. Então, vamos ver se confirma, mas acho que pode estar começando a encaminhar Max Verstappen, de repente, para outro time. Aston Martin, talvez. Porque quando você tem uma filosofia no carro já há muitos anos e aí ela para de funcionar, que ela funcionou muito bem no início, aí por alguma razão parou de funcionar, para você aí no último ano mudar a filosofia inteira do carro para ir fazer uma outra filosofia funcionar, demora muito e é muito difícil fazer isso acontecer. Então, eu acho que eles vão sofrer esse ano e aí depende do Max realmente ter a confiança no time que em 2026, com carro novo, eles vão voltar para estar no topo do pódio. Aí vai ser uma coisa mais pessoal, dependendo do feeling que ele tem com o time, entendeu? O Max é um vencedor, ele com certeza vai querer estar no melhor time. É o luxo que o piloto, quando chega no nível dele perante aos demais, assim foi com o Senna, assim foi com o Schumacher, assim foi com o Hamilton, ele tem o luxo de poder escolher, né, o time que ele corre. Todo time quer o Max Verstappen. E eu acho que o que liga o sinal de alerta para o Max, além dessa, talvez, né, a gente está falando aqui sobre suposições que a gente acha que vai acontecer. Que talvez a Red Bull não esteja entre os dois melhores carros da temporada. O que preocupa ele, eu acho, é pegar um regulamento novo para desenvolver do zero e principalmente fabricar pela primeira vez a unidade de potência. A Red Bull nunca fabricou o próprio motor, vai ser a primeira vez e é muito complexo o motor de Fórmula 1. O mais natural é que ela leve uma, duas, talvez até três temporadas para chegar num nível de igual para igual com Ferrari e Mercedes que estão desenvolvendo há muito tempo. Por mais que você absorva um pouco da mão de obra e do conhecimento da Honda, não é a mesma coisa. Eu não tinha pensado nesse aspecto, e isso é muito válido. Um time que está sofrendo com o carro, aí também agora precisa desenvolver o motor. É complicado, não é fácil. Não é fácil. E para ele tomar essa decisão, né? Desde o Max estreou quando? 2016? Se eu não tiver errado, final de 2015, talvez. Acredito que sim. Tá na Red Bull desde que se entende por piloto, praticamente. Então, não é 10 fácil anos. cortar esse cordão umbilical. É. Quarto colocado Red Bull, terceiro. Mercedes. E, cara, parece ser um carro bom assim que nem o ano passado conseguiram ganhar. Ganharam, né? Spa com. O Russell ganhou, aí foi desclassificado, aí o Hamilton. Mas aí a vitória ficou pro Hamilton. Mas assim, parece um carro que vai ter corridas que vão estar disputando vitória. Carro também equilibrado em termos de race e quali pace, pelo que eu vi. Então, assim, tá, não estão no primeiro lugar assim, mas tá aí na disputa. Terceiro. Terceiro, não, desculpa. Terceira Mercedes. Segundo. Segundo é a Ferrari. É a Ferrari e, tipo, um pouco na frente que a Mercedes. Pelo que eu vi, o Hamilton ainda precisa se acostumar um pouquinho mais com o carro. Ele tá pegando a mão, acredito que vai estar muito rápido esse ano. Vai ter dois pilotos muito rápidos, que o Leclerc está andando muito bem também. Mas como o Leclerc está lá há muitos anos, para ele, já com essa geração de carro, já é mais natural ele entrar e estar tá, assim, mais confortável na pré-temporada. Para o Hamilton, ele usou esses treinos como uma fase de adaptação com o carro, com os procedimentos, que é tudo diferente. Até as coisas quando você sai do box, o engenheiro ele tinha o Bono, né? Sempre, há muitos anos com ele, aquela mesma voz falando com ele. Dessa vez ele sai do box, é um outro cara falando com ele, é um Um outro outro procedimento. procedimento. Volante é diferente, que eu ouvi falar que ele tentou colocar os botões parecido Eu de como estava o postei da sobre isso Mercedes. ontem. Ele É, mudou o layout do volante dele e deixou praticamente igual que ele tinha na Mercedes, mais ou menos ali aqueles botões de cima, ele deixou praticamente na mesma posição. porque são coisas simples, assim, ele não vai mudar o volante. São coisas simples, ele não vai mudar o volante inteiro, mas, por exemplo, se tem o botão de limite de pit lane, a chamada,
exemplo, se você tem um volante que é com a Mercedes, o botão de pit lane, que limita sua velocidade no pit lane no lado direito, e na Ferrari é no esquerdo, é uma coisa simples eles trocarem do esquerdo para o direito, que está acostumado a apertar aquele botão lá quando ele entra no box. E é uma coisa a menos para ele ter que se adaptar, né? Senão o cara tem que adaptar as reações do carro, que é completamente diferente, e ainda tentar achar botão ali, pelo menos diminuir a quantidade de coisa que tem que ser Botão similar. aonde você aperta para para falar no rádio, aonde que é o botão de acionar o DRS. Então, São coisas o assim. DRS da Ferrari, que até o Leclerc vai usar assim na temporada, ele fica atrás do volante, num botãozinho assim, do lado esquerdo. E o Na Haas Hamilton passou também. para frente. Ah, Na ele Haas passou também? para frente. Na Haas, eu acho que a gente tem o mesmo volante que a Ferrari. Tá. Então, é atrás do volante, é um botãozinho, aí você aciona ele. E o Hamilton E passou ele para frente. o Hülkenberg, quando ele veio para a Haas também, ele fez umas mudanças. Aí teve um treino que eu fiz em Silverstone ano passado, e eu fui pilotar o carro que era dele, com o volante dele, e aí eu pedi para usar o volante do Magnussen, porque eu estava acostumado com o do Magnussen, que sempre é a mesma coisa na Haas. Uma pergunta. No simulador você tem exatamente o mesmo volante? Exatamente o mesmo volante. Por exemplo, o simulador que você estava treinando então era o volante do Magnussen. Magnussen, Era o para nós volante brasileiros. do Magnussen, e aí eu acho que os mecânicos não pensaram, aí eu fui sentar e eu falei, nossa, os botões são diferentes aqui. Aí eu vi, eu falei, atrás tem o nome do Huckenberg. Eu falei, não, me dá o volante do Kevin, que eu tô acostumado com esse. Bom, Ferrari em segundo colocado significa que a McLaren, como era de se esperar, terminou o ano na frente, começa provavelmente a temporada na frente. Que tanto você acha que ela está à frente das demais? Muito, Muito. muito. Se chega no final do ano e eles não ganharam o campeonato de construtores e o dos pilotos, eu vou estar muito surpreso. Assim, vai ser um negócio chocante para mim se eles não conseguirem ganhar. É como se eles tivessem errado muita estratégia, tiveram muitos problemas como é que fala? De reliability com o carro, como se o carro quebrou Confiança. nas corridas. Não é confiança. É confiança no sentido de confiabilidade, né? De não quebrar. Confiabilidade. Então, para mim, se chega no final do ano e a McLaren não ganhar o campeonato de pilotos e construtores, é como se é um desastre, porque o carro está muito rápido. Eu tenho cravado desde o ano passado, na verdade, quase todo mundo tem cravado isso, que o Norris é sim o favorito para esse ano. Por quê? Eu não acho. Os números mostram isso. Ele foi bem mais consistente que o Piastri no ano passado. A média dele foi bem mais consistente. E a McLaren, como ela terminou o ano passado lá em Abu Dhabi, era difícil ela não começar o ano na frente. E o que me levava a acreditar nisso era justamente as atualizações. O que me levava a acreditar que a Red Bull parecia estar perdida nos upgrades, a McLaren, pelo contrário. Cada vez que ela mudava o carro, ela melhorava. Tudo que ela colocava no carro, ela dava um passo para frente. Esses caras sabem para onde eles estão indo, né? Então, era natural esperar eles dominando. Mas se eu fosse chutar por exemplo, classificação, você acha que uma normalidade numa pista normal, tipo um Barcelona, estamos falando o quê? De 2 décimos, 3 décimos? Eu acho que na classificação pode ser mais próximo do que isso. Eu acho que vai ter classificações que um outro time vai conseguir Pode fazer pole levar a pole. position. Barcelona, por exemplo, pode ser que está entre meio décimo, sabe? Que nem foi o ano passado, que a Ferrari estava quase lá, negócios de centésimos, mas o que a McLaren tem mais, aonde eles vão fazer mais diferença na corrida. O race Desgaste de pace pneu. deles é incrível, o desgaste do pneu é baixo, o carro, ele parece ser um carro que tem, em inglês, chama um carro que tem muito compliance, então você pode usar as zebras, o carro é mole, ele consegue, sabe, usar bem as zebras, mais do que os outros times, então é um carro que parece um carro mais forgiving. Eu não sei falar essa palavra, não sei qual é a palavra em português, é uma palavra que a gente usa muito em corrida. Assim, um carro que é forgiving é um carro que você pode errar um pouco na curva, mas o carro Ele tem uma margem de segurança, tem uma margem de segurança, o carro, tá? com o piloto e com os pneus. Aonde os outros não, eles estão assim, tem que fazer aquela curva perfeita, e se você errar um
pouquinho já, bum, vai perder 2, 3 décimos na curva, porque você vai perder a traseira, o carro é pesado e tipo, você vai perder muito tempo. O que acaba inibindo o piloto de testar, de arriscar um pouquinho mais, né? E cada vez que você comete um erro, ou se tem um ar sujo, você vai perder muito tempo. Não, da McLaren, assim, pô, errou um pouquinho, perdi meio décimo na curva. Entendeu? Um carro que ela é muito mais suave com o piloto. Qual a sua aposta, Norris ou Piastri para o título? Cara, eu acredito que o Norris, Norris. que é nem você. É. Eu acredito que o Piastri está no mesmo nível que o Norris, mas como o Norris está lá há mais tempo e mais experiência, assim, eu acho que ele vai chegar um pouco mais forte. E tem se falado muito na imprensa que a Ferrari talvez foi o time que mais escondeu o jogo na pré-temporada. Você acredita nisso? Ah, meu, não sei. Eu acho que a McLaren se escondeu, tá? Eles vão estar um pouco mais próximo que a É, McLaren, mas está na você frente da ainda não McLaren? acredita que eles possam estar de igual para igual ou na frente? Não. A McLaren está muito forte. Eu não acredito. Tomara que sim, porque aí seria legal essa disputa de dois times top, assim, lutando pelo título, mas pelo que eu vi, Orange Army. E, e vamos falar da Ferrari que você colocou em segunda força contra a Red Bull, quarta força. Estão muito próximos? Não, eu acredito que a Ferrari aí tem uma boa vantagem contra a Red Bull. A Mercedes está mais próximo da Ferrari, mas a Ferrari ainda tem uma vantagenzinha. Eu acho que a Red Bull, assim, ela pode andar bem quando o Verstappen está numa pista boa, ele consegue, tipo, se destacar no quali e aí com estratégia segurar, mas não tá aquele carro que, sabe quando ele largava em último e ganhava a corrida? Não, não tá, A não acho que ser vai que ganhar, chover como no Brasil, né? né? Então vai ter ser uma corrida bem específica assim, mas se ele classificar em quinto, eu não acho que o carro tem pace de ganhar a corrida. Né? Quem sabe terminar no mesmo lugar. Não tem assim um pace sensacional. Eu acho que está pior que o ano passado. Antes de te perguntar da Austrália, como você achou que o Liam Lawson começou ali na pré-temporada? Você acha que ele vai dar bem mais próximo do que o Pérez andava? Muito difícil dizer. Agora, se o carro tiver pior e o Max não vai estar conseguindo dar aquela diferença tão grande, porque quando o carro eu acho que piora, o piloto às vezes não vai conseguir fazer uma mega diferença assim, em termos de quando o Pérez não estava andando bem, ele classificava em oitavo, nono, e o Max ainda estava em primeiro. Mas se o Max não conseguir fazer a pole, está classificando quinto, sexto, pode ser que a diferença com o Lawson vai ser menor, porque eles ainda vão estar melhor que uma Williams ou Alpine. Então, ele vai classificar em décimo, o Max em sexto, quinto. Então, vai parecer que está mais próximo, mas é que no passado o carro tava um pouco melhor, entendeu? Eu Eu acho que vi vai ser duas assim. declarações, uma da Red Bull e outra da Ferrari no mesmo sentido. E você, como piloto de teste, você pode falar o quanto isso é importante também. Se eu não me engano, foi o Helmut Marko que disse que o que foi muito positivo é que o feeling do Liam Lawson com relação ao carro, o que ele passa do carro, é a mesma coisa que o Max passa. Eles parecem precisar das mesmas coisas. Então, ao contrário do Sérgio Pérez, que ia para um caminho completamente diferente, talvez agora o desenvolvimento seja para a mesma direção. Isso seria muito positivo. O que é diferente do Pérez e o Lawson é que o Lawson é piloto da Red Bull. Ele veio da academia da Red Bull, veio testando os carros da Racing Bulls, aí carro da Red Bull. Então ele só conhece esse carro de Fórmula 1, que é o carro da Red Bull. O Tcheco não, ele tinha uma história já com muitos times diferentes. Quando você vai de um time para o outro, o freio é diferente, o volante é diferente, o jeito que o carro vira no início da curva, aquele sentimento que o carro te dá é completamente diferente. Então ele veio já com, vamos supor, preconceitos na cabeça dele do que ele Ele precisa foi num carro de moldado em Fórmula cima de 1. um carro, mais ou menos aquela base, né? Mas se o carro da Red Bull era um carro assim muito arisco e ele funciona só numa janela muito pequena, aí pode ser que ele encontrou dificuldades. O Lawson não, ele é um cara que só conhece esse tipo de carro de Fórmula 1. Então, para ele só conhece isso. Então, o carro tem que ser assim, entendeu? Pietro,
Austrália. É uma pista muito diferente do resto da temporada. É um circuito, ele é um misto de circuito permanente com circuito de rua. A pista evolui muito, porque tem muita poeira, tem muita sujeira, à medida que eles vão emborrachando o asfalto. A Ferrari, nesse regulamento novo, 2022, 23, 24, a Ferrari ganhou duas vezes. De três GPs, ela ganhou É. duas. Você acha que, de repente, nessa a Ferrari pode levar, mas não significa o campeonato, que a McLaren, quando chegar nos outros circuitos, vai lá na frente? Ou como é que você enxerga? O que a gente pode esperar do GP da Austrália? Se tiver uma corrida que a Ferrari realmente pode ganhar, é na Austrália. E então, até se a McLaren está com gap nas outras pistas, eu acho que uma corrida que a Ferrari realmente pode mostrar, fazer pole e ganhar a corrida, quem sabe com o Hamilton, vai ser na Austrália. Por isso que eu realmente estou muito ansioso para ver essa primeira corrida, porque aí pode estabelecer um pouco as coisas. A Ferrari vai começar o campeonato na frente, aí a McLaren vai estar com, sabe, sob pressão na segunda corrida. Então, que nem você falou, eles ganharam duas corridas nos últimos 4 anos lá. Nos últimos E eu 3 acho que eles, anos. os Últimos últimos três. 3 anos. O novo regulamento eles dominavam lá. Então, eu acredito que tem chance de ganhar uma terceira corrida na Austrália. Com E já, certeza. já imaginou o Hamilton estreando a Ferrari vencendo? Nossa, seria Ia ser histórico, hein? incrível também, né? Seria incrível. Meu Deus do céu. E sabe que eles mudaram. Eu tava com o Jack Doohan, ele tava me falando que eles mudaram uma parte da pista. Eu não sei se é na primeira curva, uma curva rápida que mudaram. Dá uma checada Eu depois, não que ele falou que sei. agora vai ter uma curva que vai ser muito mais rápido agora. Ele tava falando assim, sabe aquele sotaque australiano? Ele falou, man, I'm gonna send it in there, it's gonna be amazing. E quando tem uma curva mais rápida, carro de Fórmula 1, tipo, é mais, você diverte mais, entendeu? Então ele falou, yeah, they changed the apex, it's more open, então tipo, que a Vai zebra mudou e agora a carregar curva é mais mais aberta. velocidade. Aí ele falou, I'm gonna send it in there, mate. Falei, ok, good man, I'm gonna be watching. Eu tô embarcando para lá segunda-feira. Você não vai pro GP da Austrália Não, dessa vez, né? porque eu tô correndo em Sebring, de campeonato da IMSA. 12 horas de Sebring. Exatamente. Então a gente vai estar lá. Você tá com o tempo corrido agora, né? Eu, Tá eu apertado aí, já deu tô, mas tempo, não, né? se tiver mais uma, duas perguntas, a gente pode fazer. Não, eu quero te perguntar sobre o que mais, alguma fofoca, alguma coisa que você conseguiu puxar ali de bastidores dos times, alguma novidade que você viu, fala, cara, isso aqui é inédito nos Ah, carros, deu uma para ver alguma coisa? coisa importante. Os times do ano passado e no início desse ano, na parte aerodinâmica, na asa dianteira e traseira, eles estão usando muito essa filosofia de flex wings, tá? Por que você usa um flexi wing? Porque numa curva de baixa velocidade, você precisa de mais aerodinâmica, principalmente na frente. Então, a asa dianteira, numa curva de baixa velocidade, ela vai ter um ângulo maior, vai te dar mais aerobalance. O que acontece quando um carro tem mais aerobalance? O carro vira mais. Então, numa curva de baixa velocidade, você precisa que o carro vira mais. Agora, o problema, se você manter aquele nível de aerobalance na Quando chegar parte na reta, aerodinâmica, quando você chega na reta e na curva rápida, você não vai dar confiança para o piloto, porque o carro vai estar saindo de traseira na curva rápida e você não quer isso. Então, começar a desenvolver esse flex wing, que na curva rápida, com menos pressão na asa, a asa dianteira aumenta. Quando você está na reta, ela diminui, você tira a drag, então o carro aumenta a velocidade de reta, acaba que é um pouco do positivo. arrasto, ganha velocidade reta. E aí, quando você chega na curva rápida, você tem menos aerobalance, porque você tem mais pressão nessa asa, então ela acaba flexing, né? E aí o carro ela é mais confortável para o piloto na curva de alta velocidade. Agora, o que vai acontecer? Tem times que realmente conseguiram extrair o máximo desse regulamento, dessa área cinza e o gray area do Nós regulamento. tivemos, nós tivemos na Arábia Saudita o caso da McLaren com um mini DRS, que era a asa traseira que flexionava e acabava gerando ali um mini DRS. E aí proibiram, e a McLaren parece estar mais na frente nesse sentido, né? Mas ainda estão fazendo isso. E em Barcelona, a partir de Barcelona, eles vão banir
isso daí. Então eles vão fazer check em cada carro de Fórmula 1 antes do final de semana de corrida. Eles vão fazer uma coisa, alguma ferramenta que o mecânico estava me explicando, que eles vão ver quanto a asa tá Flexiona. flexiona. E aí vai ter um limite, e isso pode mudar um pouco as performances dos times. Porque o time que não sabe Pode utilizar isso muito bagunçar o bem vai melhorar, campeonato. pode bagunçar um campeonato. Então isso vai acontecer em Para Barcelona. a galera entender o resumo, é assim: a asa flexiona, ela gera mais downforce, porque ela é como se estivesse aumentando a angulação dela. Chega na reta, se tiver com essa angulação, vai ter arrasto aerodinâmico, você vai perder velocidade de reta. Então, tudo que você quer é que flexione na curva e volte na reta, para fazer o que o DRS faz. O que eu vi todo mundo falando, inclusive engenheiros dentro das equipes brasileiros que trabalham nessa área, é que o teste da FIA era muito falho. Ele não conseguia medir tudo que a asa sofre de vento, de forças de todos os lados. A asa ela se contorce inteira quando você está em alta velocidade. E o teste da FIA não conseguia medir isso. Era só um teste estático, com a asa parada, uma força vertical de cima para baixo. Você não conseguia ter muita noção. Aí parece que agora eles melhoraram o teste. Então, a partir de Barcelona vai mudar bastante coisa. E eu vi o Helmut Marko, não sei se foi o Helmut ou se foi o Christian Horner, foi o Christian Horner, reclamando bastante de mudar as regras no meio do campeonato. Tipo, o Alonso também reclamou, porque a McLaren parecia que estava na frente, Ferrari, Mercedes estavam ali desenvolvendo. A Red Bull parecia que estava mais para trás. Aí eles gastam bastante dinheiro e tempo desenvolvendo para chegar em Barcelona proibir tudo de novo. Então, tá uma polêmica isso aí, né? E não é só o arrasto na reta, mas você também pode manipular o balanço do carro entre curvas de baixa velocidade, média velocidade e alta velocidade. Dependendo de quanto flexiona a sua asa, você Ele muda esse balanço. desequilibra ou equilibra. Exatamente. Aí você pode manipular, mudar o balanço do carro em curva rápida, curva lenta, e isso no final você consegue extrair, ganhar uns 3, 4 décimos em uma volta, que é muito tempo. É, é complicado mesmo. Mudar no meio do campeonato deveria ter mudado para Eu começar o acho campeonato. bom, eu acho bom. Muda no meio, as coisas vão mudar, vai ser legal, porque eu acho que se a McLaren estiver muito na frente, eles são bons com isso, aí vai mudar, quem sabe um outro time pode ganhar nisso. Só para dar Legal. dar animada no Também campeonato, acho, entendeu? Se a McLaren também estiver acho. dominando o negócio inteiro, Eu gostaria de ver corrida com, sei lá, sprint com grid invertido. Eu também sou a favor isso dessas coisas. Dá uma aí. bagunçada. Aí do nada dá uma molha a pista, não sei o quê, dá A chuva no ideia do meio da Bernie corrida. Eccleston, né? O Bernie queria fazer isso. Até em Paul Ricard, onde você tá aí, tem Desenvolver esse regação. sistema que tá seco, você pode acionar o sistema e ele molha a pista inteira. Sensacional. Esse Seria bom. circuito, eu já tive nesse circuito num teste de GP2. Eu não tava, óbvio, andando de GP2, mas eu tava acompanhando atrás, gente. É lindo demais. Eu dei uma volta de safety car aí. Porque, para quem não conhece Paul Ricard, porque não tem mais circuito de Fórmula 1 lá, dá uma olhada depois. É um mar de pinturas, assim, porque a área de escape era toda pintada e cada cor representa a abrasividade do asfalto. Então é tipo uma lixa, né? Você sai ali na No- parte vermelha, seu pneu já era. Nossa, se você rodar, tipo, destrói o pneu lá E eu ficava naquela área. perdido, porque eu não sabia o traçado, eu tava de passageiro no safety car, eu achava que o cara ia reto, ele virava para direita de repente, Porque eu é ficava muito louquinho, cara. plano. É plano, mas não é. Mas você não consegue ver aonde está a zebra. É muito estranho. A pista é toda desenhada. É. Pedro, eu sei que você tá corrido aí. Obrigado demais por dar essa aula aqui pra gente, falar um Obrigado pouquinho das suas você. impressões. E a gente vai estar na torcida aí te acompanhando também na LMS. Vou te pedir aqui ao vivo para já ficar registrado. Sempre que tiver alguma notícia, manda pra gente para eu poder estar publicando para a galera estar te acompanhando essa temporada. Você e o Enzo também. Puxa a orelha dele e fala para ele estar sempre pontuando a gente para não deixar de passar informações. Obrigado, Rodolfo. Tamo junto. Parabéns pelo conteúdo e, bom, vamos fazer mais dessas aí. Vamos sim. Eu tô chegando na Austrália quarta-feira. A partir de quarta, eu vou tentar ter o máximo de informações lá também. Aproveite, mano. Abração, valeu, galera. Abraço. Ó, essa live a gente vai postar alguns cortes, tanto na minha rede quanto na do Pietro no Instagram. Hum, E eu vou colocar essa live também depois por inteira lá no YouTube. Fechou? Fechou. Então é isso aí. Valeu. Bom Um descanso. abraço.